Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Mais Barnabés. Primeiramente, queremos agradecer a todos vocês que se inscreveram, lembrando que todas as arrecadações que fizemos com essa live serão destinadas às obras sociais. Então, muito obrigada a você que fez parte disso, obrigada a você que já está aí, ao vivo com a gente. E enquanto o pessoal vem chegando, vou fazer uma breve introdução a respeito da programação de hoje. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Karen, e para quem não conhece o Mais Barnabés, esse é um projeto que foi idealizado para desenvolver conselheiros bíblicos que possam ajudar em questões emocionais, que são muito importantes nos nossos dias de hoje. E você que quer saber um pouquinho mais, que ainda não conhece esse projeto, entre no site maisbarnabés.org ou então pesquise por Mais Barnabés no Instagram ou no Facebook para conhecer um pouco mais, ficar por dentro dos próximos eventos e cursos que faremos. E, bom, hoje nossa programação será muito legal. A gente vai ter a Lili Yoshimoto, que é formada em Psicologia na USP e é conselheira cristã há mais de 25 anos. E hoje ela vai estar aqui abordando o tema de identidade nebulosa e como isso pode ser uma das raízes da depressão. Nós queremos contar com a participação de vocês, então durante a live, durante a exposição da Lili, por favor, participe com a gente, colocando no chat quais são as suas dúvidas, seus comentários. Assim, no final da exposição, a gente vai fazer um momento de perguntas e respostas e a sua contribuição vai ajudar a enriquecer muito a nossa discussão. Se você preferir, também pode mandar as suas dúvidas pelo WhatsApp, se for algo mais pessoal, e a gente também vai estar respondendo aqui de forma anônima. E, bom, só mais uma informação que eu queria deixar é que nessa série que a gente está fazendo sobre raízes da depressão, a gente está com um formato muito legal, que é que depois desses workshops que a gente faz aqui nas lives, a gente vai abrir grupos de bate-papo. E esses grupos são destinados a vocês, a qualquer pessoa que queira pensar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre a depressão, e também nesse caso específico desse módulo quem quiser fortalecer sua identidade pode vir participar desses grupos de bate-papo, tá? A gente vai abrir as inscrições logo após o fim dessa live e as vagas são limitadas, por isso se inscrevam assim que vocês puderem, tá bom? E, bom, sem mais delongas, eu vou passar esse momento para a Lili Yoshimoto começar a exposição. Então, Lili, é com você agora. Olá, eu sou a Lili Yoshimoto e eu estou muito feliz de ter você aqui nessa live de hoje à noite. Hoje nós preparamos um tema muito especial, na verdade propício para esse tempo em que nós estamos passando, né? Porque nesse tempo de pandemia vejo que esse quadro de depressão generalizada, né, se agravou e em especial entre os jovens, porque essa questão de isolamento intensificou esses transtornos emocionais. Também, né, ficar enclausurado num ambiente pouco saudável também faz piorar o estresse da gente, né? E aí o fato da gente ficar muito parado, sedentarismo, né, deixa o corpo mole e a cabeça cheia. A ansiedade vai às alturas e os pensamentos atolados em lugares sombrios, onde a vida não flui direito. Todos esses fatores contribuem muito para piorar o nosso estado de ânimo. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre as causas da depressão e estaremos entrando mais a fundo a respeito de uma das raízes da depressão, que é o que eu chamo de identidade nebulosa. O meu objetivo não é apenas fazer você conhecer, mas também quero ajudar você a enxergar os caminhos para viver uma vida abundante, que é uma vida com propósito e cheia de significado, mesmo em meio a essa pandemia, né? Bom, segundo o Manual de Diagnósticos, né, o DSM, a depressão é identificada como transtornos depressivos. E aí eu quero deixar aqui alguns sintomas físicos e emocionais, né, que identificam essa doença. Os sintomas físicos falam da falta de energia, então a pessoa fica cansada, né? Às vezes não sente nada, essa apatia, a pessoa não consegue produzir porque a sua mente está lenta, né? A memória falha,
até a fala se torna lenta e às vezes meio pesada, né? E essas pessoas às vezes sentem a alteração no peso por conta da alteração do apetite do sono. E aí a expressão também fica super abatida, né? Fora a questão da concentração mental, que às vezes pode ficar super acelerado ou de uma forma muito lenta, né? Então é comum as pessoas também chorarem por motivos indeterminados, né? E aí o corpo de alguma forma fica meio estranho, o ciclo menstrual muda, as dores vêm e às vezes não encontram o diagnóstico dessas dores. Então esses são os sintomas físicos, né, de uma pessoa depressiva. Agora eu vou mostrar os sintomas emocionais. E a maior marca desse sintoma, né, é a falta de esperança. A pessoa sente que o seu coração está ou amargurado, ou irado, ou culpado, mas especialmente angustiado, né? Existe aquele senso de desamparo, né? Sentir que é meio inútil, que não está no lugar certo, né? Os pensamentos pessimistas tendem a invadir, né, a mente da gente, a preocupação, o medo do futuro, a confusão íntima, a indecisão. Como é difícil de decidir quando a gente está assim, né, com uma nuvem na cabeça. Então, quando a gente está assim, existe também o desejo de fugir ou se isolar, não quer ver ninguém. Então, essas são as marcas de pessoas que têm essa depressão. E uma das marcas mais difíceis de lidar são essas ideias de se machucar ou até mesmo de acabar com a sua vida, né? Eu, pessoalmente, não acho difícil conseguir identificar mais de 5 desses sintomas físicos e emocionais por mais de 2 semanas nas pessoas, né? Que é o critério que os psiquiatras têm de identificar alguém que está depressivo, né? Tanto que 30% da população afirmam ter passado por isso. Sabe o que isso significa? Significa que há muita gente sofrendo e talvez você seja um deles. Mas quem sofre com depressão, ele quer mais do que um diagnóstico. Ele precisa saber também quais são os motivos que levam a essa depressão. E os motivos são muito variados, né? Então, nós precisamos também ajudá-los a saber, né, o que essas depressões estão comunicando, que estão querendo comunicar, né? Bom, eu costumo identificar 5 raízes básicas para a depressão, né? Então, a gente olhando nesse quadro por baixo, né, a depressão endógena existe. Endógena quer dizer que quando é devido a fatores constitucionais internos, de origem biológica ou disposição hereditária. Esse tipo de depressão tem uma causa fundamentalmente fisiológica, por conta de alguma doença ou alguma disfunção. Por isso, se você sente muita alteração de humor e disposição física por mais de 2 semanas, por favor, procure um médico para examinar se há alguma doença causando isso. Mas eu posso afirmar que a maior parte das depressões é chamada de psicogênica ou reativa. Isso significa que é fruto de uma reação do nosso corpo a algo que aconteceu com a gente, como por exemplo uma grande crise, uma decepção ou perda. E isso começa a gerar sentimentos e pensamentos tóxicos em nós. E esses são outros gatilhos comuns. Além disso, o estresse, o burnout e a falta de equilíbrio e cuidado pessoal também podem trazer consequências desastrosas que desencadeiam depressão e outros transtornos emocionais em nós. Mas hoje eu quero tratar da questão da identidade nebulosa, que é um dos gatilhos que causam essa depressão existencial, tão comumente encontrada nas depressões juvenis. Sabe, quando você começa a se sentir depressivo, não espere chegar até o fundo do poço para procurar ajuda. Você precisa começar a ouvir o que a sua depressão está querendo dizer e ter paciência com ela. A maioria das pessoas não foram treinadas para se ouvir.
Porque eu acredito que se fizéssemos mais isso, o nosso corpo não precisaria sintomatizar tanto. As nossas dores geralmente são sintomas de algo que não vai bem. E as dores emocionais também têm esse propósito de nos levar a prestar atenção para corrigir o que não vai bem. Por isso, caso você precise de ajuda para entender, nós estamos aqui para isso. Depois dessa palestra, teremos 4 encontros com pessoas que se importam com sua dor e se dispõem a andar junto contigo nessa jornada de entender suas dores. Então, nós precisamos parar e ouvir o que a nossa depressão quer expressar. Talvez ela quer dizer, estou com medo, ou estou envergonhado, ou me sinto culpado, ou perdi algo importante, ou me sinto perdido. Ou às vezes a sua depressão pode dizer, puxa, eu preciso de algo que nem sei o que é e não sei como obter. Às vezes a sua depressão quer dizer que você está com raiva, mas você não sabe como expressar isso. Às vezes porque você quer fugir de algo que você acha que está sendo muito difícil de você. Às vezes é fruto de pensamentos tóxicos como eu sou um lixo, uma aberração, não sei por que eu existo. A minha vida está um caos e me sinto angustiado e perdido. Não tenho esperança e não acho saída. E quem eu sou? Para que eu sirvo? Por que estou aqui? Eu quero dizer que se essas últimas perguntas rondam a sua cabeça, é porque essa depressão que você está sentindo está enraizado na questão da identidade nebulosa. E quando a gente fala da identidade, existem certas perguntas difíceis que a gente não gosta muito de responder e nos incomodam porque às vezes a gente não tem a resposta para elas. Do tipo, por que nasci, por que sou assim, por que eu tenho essas peculiaridades, E qual é o meu valor, para que eu existo, qual é o propósito da minha vida? Mas essas perguntas não querem calar dentro de nós e elas precisam de respostas. Sabe por quê? Porque a identidade é a raiz central da nossa vida. E eu quero dizer para vocês também que a identidade das pessoas tem sido sistematicamente atacadas e de muitas formas. Primeiro, pela falta de cuidado e empatia que as pessoas têm, ou não têm. Eu fico abismada de ver como é incrível que bullying acontece de uma forma incontida, desde os primeiros anos da escola até o fim da adolescência. E parece que ninguém faz nada sobre isso. E isso causa muitos estragos. Outra questão é a questão do abandono ou abuso das figuras de autoridade. E existe ainda mais aquele sistema de valores distorcidos da sociedade consumista, onde as pessoas são valorizadas de acordo com suas posses ou com a sua aparência. E existe também essa mentalidade agnóstica e confusa da filosofia evolucionista que reforça a falta de qualquer outro propósito na vida além da sobrevivência dos mais fortes ou dos mais adaptados. E por fim, eu quero destacar que existem também forças espirituais malignas que com as suas mentiras e distorções sopram na mente da gente que somos dignos de pena e desprezo. Você já ouviu alguma voz assim dentro de você? Pois é. Isso e todo o sistema que rege nossa sociedade trazem essas coisas nocivas para a nossa saúde emocional. Por isso, é importante você pensar como você define a sua identidade diante da sociedade em que você vive. Henri Nouwen, um teólogo holandês, ele diz que existem 3 respostas principais que damos a essa pergunta. Eu sou o que eu faço, eu sou o que as pessoas dizem de mim e eu sou o que eu tenho. Nesse sentido, a identidade das pessoas tem sido construída em bases insólitas, porque todas essas coisas são instáveis e volúveis. A raiz da identidade não encontra base firme nessas coisas e, portanto, muito fácil de sermos derrubados.
Hoje a gente vê essa inversão de prioridades na formação da nossa identidade pessoal. As pessoas estão focadas em ter para se sentirem valorizadas. Elas almejam fazer algo para se sentirem importantes. As pessoas não sabem quem elas são, se elas não têm ou não conseguem fazer algo que a sociedade valoriza. E as pessoas se esqueceram da sua identidade intrínseca, do seu propósito único e do seu valor inerente. Por isso, eu quero propor repensar com vocês nessas 4 categorias para reformatar a sua identidade, que é a sua singularidade, suas influências, seus valores e o seu propósito. Durante essa palestra, eu falarei um pouco sobre esses 4 pontos, que serão mais desenvolvidas depois, conduzido por voluntários que a gente vai chamar de SAM, e eu vou explicar depois por quê. Então vamos pensar na sua, na minha, na nossa singularidade. O que nos faz únicos e especiais? Muitos adolescentes e jovens não sabem quais são os seus interesses, e isso é normal, né? Por quê? Porque a gente ainda não experimentou muita coisa, né? A maioria dos estudantes tem contato apenas com as matérias escolares e chega na época do vestibular se sentindo incapazes de escolher o que vai ser para o resto da vida, né? Porque ainda não tem claro quais são seus interesses e habilidades. E a nossa sociedade nos impele aí no caminho do sucesso acadêmico, que não restam muitas opções para um jovem descobrir seus interesses. Mas eu vou contar para vocês como o Jacques Cousteau descobriu seu interesse pela vida marinha. Você conhece ele? Você já ouviu falar do Jacques Cousteau? Ele foi o cara que trouxe as maravilhas do mundo marinho para nós. Se você assistiu algum programa de televisão, National Geographic, com aquelas fotos, imagens maravilhosas do fundo do mar, quem começou esse projeto de mostrar a beleza do fundo do mar para a gente foi o Jacques Cousteau. Pois é, em 1930, ele tinha se tornado um oficial, da artilharia francesa. Mas aos 26 anos, um banal acidente automobilístico mudou a sua vida. Ele ficou gravemente ferido e não pôde voltar aos treinamentos da aviação. E aí ele precisava achar um meio de reabilitar os seus braços quebrados. Então, resolveu ir nadar. Mais tarde, naquele mesmo ano, ele fez o seu primeiro mergulho com óculos de proteção. E aí ele percebeu que havia encontrado a sua vocação. Nasceu assim o incansável divulgador da vida marinha. Cousteau se tornou o pai do mergulho e encantou milhares de pessoas com seus documentários, filmes premiados, revistas, fez campanhas contra o lixo radioativo jogados no mar. E aí todos seus filhos, netos e bisnetos tornaram-se mergulhadores e protetores do mar. De um sonho frustrado, nasce o maior ícone da exploração submarina e guardião da vida marinha. Não é uma história fascinante? Pois é. Sabe, eu percebo que os jovens têm muito medo de errar. Na verdade, não só jovens, as pessoas em geral têm muito medo de errar. De que alguma coisa ruim aconteça com ele. E atrapalha, assim, todos os seus planos. Como se esses planos fossem infalíveis. Mas nós vimos por meio da história do Jacques Cousteau que aquilo que parecia uma perda se tornou um meio de descobrir seus interesses e a sua vocação. O que eu estou querendo dizer para você é que nós precisamos ficar atentos ao que a vida vai nos trazendo. E há muitas coisas interessantes que talvez você nunca tenha imaginado, por ficar às vezes isolado, gastando tempo em coisas que apenas distraem você. Por isso, preste atenção às pequenas chamas, às luzinhas que fazem seus olhos brilharem. E aí eu quero falar um pouco das suas características. Você gosta do seu jeito? Eu percebo que há muitos jovens que têm muito problema com suas características. E todas as nossas características, eu posso dizer que tem os aspectos positivos e negativos. E às vezes isso fazem parte como que os dois lados de uma mesma moeda. Então, por exemplo,
Tem pessoas que têm vários interesses, né? Multitarefados, mas às vezes têm dificuldade de focar. Tem pessoas que são bastante reflexivas, mas a característica reversa disso talvez seja que ele seja uma pessoa introvertida. Mas o que eu tenho visto é que essas pessoas ficam focando apenas no que é negativo. Ah, eu não gosto de ser uma pessoa introvertida, né? E assim, né? Bom, nossa personalidade são nossas características. E é importante você conhecer como você reage em cada situação, seus pontos fortes e fracos, né? E você já percebeu também que cada um de nós temos o nosso jeito especial de amar e receber amor? Você já ouviu falar das 5 linguagens de amor? Pois é, tem gente que demonstra amor através do toque, do abraço, né? Outras pessoas demonstram amor ficando ao lado, presente, apoiando, né? Outras pessoas amam através dos seus presentes, que pode ser desde um bolinho que faz, né, até, né, uma folha de maple que você leva para dizer para outro, eu lembrei de você, né? E tem pessoas que são muito boas em palavras de encorajamento, né, e amam através do seu encorajamento. E tem outras pessoas que demonstram amor através dos seus serviços. Quais são o seu jeito de amar, né? Cada um tem o seu jeito especial de amar, né? É como se fosse uma linguagem. Tem aquela em que a gente nasce falando e tem aquelas outras que a gente também aprende, né? Embora isso seja um pouco mais difícil. Mas todos nós podemos aprender a amar os outros através de um jeito diferente. Outra característica sua é a sua inteligência. E talvez você fale assim, não, eu não sou inteligente. Quando você pensa assim, é porque você tem na sua mente um modelo de inteligência, né, que é o acadêmico. Mas existem várias inteligências e habilidades e cada um tem a sua. Eu vou citar algumas, por exemplo. Tem pessoas que têm uma inteligência espacial. Eu tenho uma sobrinha que aos 5 anos ela sabe, né, a rua, onde que está. Nossa, coisa que eu não sei aos 40 e poucos anos, né? Bom, e tem pessoas que têm uma capacidade organizacional surpreendente, né? Pessoas que têm habilidades, né, cinética, inteligência cinética, sabem dançar, né, artes marciais, sabem expressar-se corporalmente de uma forma magnífica. Outras pessoas têm os seus dons artísticos, né, musicais, linguísticos, né? Outras pessoas têm uma facilidade com a matemática, né? E outras pessoas uma habilidade diplomática, né? Pessoas diferentes, como essa habilidade geográfica, é tão surpreendente você perceber, né? Como que podia haver mapa há 500 anos atrás, quando não tinha, né, recursos tecnológicos que nós temos hoje? É por causa dessas pessoas que têm as habilidades geográficas exploratórias, né? E aquelas pessoas que têm dedo verde, sabe? Essa capacidade de plantar qualquer coisa, né? As pessoas têm inteligências e habilidades especiais que as fazem únicas. E você precisa perceber a sua, né? E eu percebo que alguns povos também têm algumas habilidades especiais, né? Como os árabes, os judeus, os chineses, que têm uma habilidade econômica de ganhar dinheiro, fazer comércio, né? Enfim, o que a gente não pode é desprezar aquilo que nós temos, né? Bom, outra característica sua, talvez você não perceba, são as suas experiências. E as suas experiências podem ser positivas ou negativas, né? E tudo isso formou o seu interesse de hoje. Sabe, a vida nos permite realizações e também sobrevêm-nos frustrações de alguma forma. E elas nos motivam ou nos desmotivam para algo. Nossas vivências e aprendizados vão moldando quem nós somos. E as dificuldades da vida nos impelem a aprender certas coisas
de que de outro modo nós não teríamos aprendido. Você percebe isso? Por isso, se você não teve irmão ou teve muitos irmãos, né? Ou você perdeu algum dos seus pais, ou você viveu num orfanato, ou estudou numa escola de freiras, né? Você foi criado pelos seus avós, ou viveu em vários países, né? Todas essas suas vivências trazem experiências únicas. Bom, e aí nesse sentido, né, nós falamos sobre a sua singularidade. Você é única, né? O seu jeito, suas habilidades, seus interesses, suas experiências fazem de você único. Mas você precisa saber também que a sua identidade é afetada pelas influências que você sofre. Você tem consciência do que tem te influenciado? Né? Bom, o que você acha que as pessoas pensam de você? Né? Até que ponto, né, essas opiniões deles te incomodam? Né? Você percebe como é fácil a gente rotular as pessoas, né, e sermos influenciados pelas opiniões das pessoas? Você já entrou numa classe em que algum aluno veterano te avisa: ah, aquele professor lá é muito chato, ah, tome cuidado com ele, ou ah, ele não vai dar nada, né? E começa a te influenciar. E muitas vezes a gente é influenciado por isso, às vezes nem assiste a aula direito, ou já tem aquele bloqueio por conta daquilo que a gente ouviu de outra pessoa, né? Então é importante você ter um certo desconfiômetro, sabe, dos julgamentos que as pessoas fazem e do julgamento que você mesmo faz dos outros. Sabe por quê? Porque nenhum de nós tem uma visão completa. E o nosso conhecimento é parcial e nossa visão limitada. Por isso, nós não devemos absolutizar o relativo. Opiniões não substituem fatos. Sim, a realidade existe e ela pode ser mais ampla do que você imagina. Porque, como eu mencionei antes, há agentes espirituais malignas que tentam nos oprimir por meio desses comentários e vozes que vêm atacar a nossa identidade. Há um mundo invisível espiritual governado por seres espirituais invisíveis. Mas quero dizer também que, acima de tudo, há um Deus supradimensional que nos criou e para quem devemos buscar respostas quando a gente quer saber sobre a nossa identidade e propósito. Eu vou lhe mostrar como a sua identidade está muito relacionada ao foco que você dá às opiniões que estão à sua volta. Na verdade, todos nós sofremos essas influências. Ninguém é imune a elas. Até as pessoas famosas, né, são influenciadas pelos hates e likes das redes sociais. Mas isso só se você der a eles esse poder de te definir. Por isso, lembre-se, nós não temos como controlar o que as pessoas pensam de nós, mas nós podemos escolher o que nós vamos colocar em nosso coração. Da mesma forma, os alimentos por aí estão sendo contaminados e às vezes a gente não sabe. E quando a gente ingere esses alimentos contaminados, fazem mal ao nosso corpo. E quando nós também aceitamos esses valores distorcidos, né, através das opiniões das pessoas, isso também faz um mal danado. Então, uma lição eu aprendi no campo de alcachofras. É porque meus filhos gostam muito de alcachofra e quando a gente vê um daqueles grandões, a gente quer comprar para eles. Mas aí lá no campo eu ouvi de um agricultor dizendo para mim, sabe, normalmente essas alcachofras elas são pequenas, mas é que para ficar grande a gente coloca esses hormônios de crescimento. E a gente sabe que essas coisas não devem fazer bem para a gente, né? Por isso, aprendi uma coisa, nem sempre as maiores são as melhores. As aparências enganam mesmo, né? Bom, outra coisa que acontece na nossa sociedade é essa questão da competitividade, né? A nossa sociedade parece que reconhece apenas os melhores, né? E isso pode trazer certo desconforto para os que não ganharam medalhas de ouro, né? E às vezes vocês sabem, né, pelos jogos de NBA, né, melhor de 7, né, muitas vezes eles são tão bons quanto, mas por conta de um pontinho,
um time ficou em primeiro lugar, né? Bom, a ideia de premiação acho que não é ruim, é para estimular as pessoas a buscarem excelência, mas pode resultar em corações desanimados ou corações invejosos. Nesse sentido, a comparação de alguma forma nos qualifica em melhores ou piores do que outros. E isso é uma cilada. Hoje você pode estar por cima e outro dia por baixo. E dessa maneira oscila a sua autoestima. Bom, aí alguns pensaram, né? Bom, vamos acabar com a competição então. Resultado, falta de motivação. Nivelar por baixo não é solução também. Mas tudo isso nos mostra que o problema, na verdade, é mais profundo. Tem a ver com o nosso coração. Nosso desejo de ser melhores do que os outros pode virar até uma obsessão. Isso a Bíblia chama de cobiça. Cobiça é, dá-me isso, senão eu morro. Esse desejo distorcido nos definha. Isso foi bem retratado na história do Senhor dos Anéis, na personagem dos Sméagol. Não sei se você assistiu, mas se não assistiu, vale a pena assistir. É muito legal, né? Esse Sméagol, que era um hobbit, ele acabou tendo uma identidade dividida quando ele se apossou de um anel mágico. E quando mais ele se deixava levar pelos desejos, né, atiçados por esse anel, mais o monstro Gollum aparece e governa ele. O anel representa nossos profundos desejos de controle. E ele tem um efeito reverso, porque quanto mais nós queremos controlar, mais ele nos controla e nos corrompe. Essa cobiça simboliza o pecado que destrói o mundo. E ninguém está imune a isso. Por isso, nós precisamos aprender a entregar os nossos desejos, principalmente esse desejo de tentar controlar o que os outros pensam de nós. Bom, a nossa identidade é afetada então pelos nossos relacionamentos, por aquelas pessoas que nos influenciam, né? Ou que a gente se deixa influenciar. Por isso a minha pergunta para você hoje à noite é: quem são essas pessoas importantes para você? Como elas te influenciam? Será que te influenciam positivamente ou negativamente? Pense bem sobre isso. Hoje em dia, com essa realidade virtual, amigos e seguidores virtuais, aquilo que inicialmente nos encanta e fascinam, né? Mas um passo em falso, os likes viram hates. Se o seu valor está repousado nisso, eu sinto lhe dizer que a sua saúde emocional está por um fio, porque você permitiu que isso te defina. Por isso eu quero que você pense sobre isso. Qual é exatamente o seu valor? E eu vou te dizer, existem 3 tipos de valores. Primeiro é o valor mercadológico, né? Que é tudo aquilo que faz você se sentir importante, né? Quando você se sente importante na roda dos seus amigos, né? O valor sentimental. O valor sentimental é aquele que faz você sentir que você é precioso, que você é querido, que você é amado, né? E o valor pessoal, que está ligado ao que é intrínseco a você, que é o que eu chamo de valor espiritual. Eu vou falar um pouco sobre o que é esse valor mercadológico. Olha para esse quadro do Van Gogh. Você lembra quem que foi ele? Quando o Van Gogh estava vivo, os seus quadros não valiam muita coisa, tanto que ele morreu pobre e doente. Mas a sua forma sensível, única e tão especial de expressar-se fez com que ele fosse reconhecido, né, muitos anos depois, e hoje valem milhões de euros. Isso que eu chamo de valor mercadológico. O preço é definido pelos outros, definido pelo mercado, pela procura, né? O que está em alta hoje no mercado, né? Bom, eu sei que quando você sente que o seu valor não está à altura, né? Ou que você não é tão importante quanto alguém, fulano de tal, né? Isso faz com que você se sinta quebrado, às vezes desprezado, odiado,
traído, usado, manchado e deprimido, né? Esses são os nossos sentimentos, que se a gente focar o nosso valor no valor mercadológico, nosso valor sentimental, né, sobre nós mesmos vai também oscilar e ficar muito negativo. Mas pense numa coisa, o que faz você perceber que há grande valor nesse mundo, né, e que é tão valoroso que não tem dinheiro que compre? Tem valores como a liberdade, a alegria, a paz, o amor, a amizade, as virtudes. Todas essas coisas são extremamente preciosas, que não tem como comprar essas coisas, né? Porque elas são valores espirituais. E elas são espirituais porque são valores eternos, né? E são tudo isso que a nossa alma, na verdade, busca ansiosamente. E são esses valores que faz a gente se sentir bem com relação a nós mesmos. São esses valores que faz com que a gente pense e perceba que a vida vale a pena. São esses valores eternos, né? E a minha pergunta para você é, né, como você tem valorizado a sua alma, né? A gente vê quantas pessoas vendendo a sua alma para conseguirem ser populares, serem aceitos ou serem bem-sucedidos na vida. Mas a Bíblia diz assim para a gente que adianta o homem ganhar a aceitação do mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa alma é a nossa essência, é a nossa identidade espiritual. E ela é preciosa por ser eterna. Bom, quero falar um pouco com vocês também sobre o seu propósito. Você não pergunta, às vezes, dentro de você mesmo, para que eu sirvo, por que eu existo? Para muitas pessoas que pensam a vida em termos da evolução ou seleção natural, o único propósito coerente é se dar bem na vida, ter prazer e fugir da dor. Mas será que isso realmente satisfaz? Talvez, mas por um curto espaço de tempo. Não sei se vocês sabem, mas Deus fez todas as coisas nesse mundo com um propósito, né? Todas as criaturas, nos céus, na terra, no mar, né? Inclusive o nosso corpo. Toda parte do nosso corpo, dentro, fora, todas as células têm um propósito. E eu deixei esse quadro para vocês verem. É uma brincadeirinha lá do Facebook, né? Que para você se identificar em qual célula você é. E eu achei bonitinho porque aqui mostra, né, que, por exemplo, o adipócito é uma célula gordurosa, né, que não gosta de se movimentar, mas adora comer, porque ele retém energias, né? Neurônios que quer mandar em todo mundo, né? Células ciliadas, né, que é neurótica por limpeza, porque são células responsáveis por fazer essas limpezas, né? Hemácias, né, que trabalham muito, mas é sem juízo, né? Eu achei bem interessante, né, por ele mostrar a diversidade das nossas células e como cada uma delas tem as suas características e funções distintas. E o mais incrível, eu sempre pensei assim, né? Como que pode? Todos eles vieram de uma única célula, né? Como que eles sabem quando eles deveriam se especializar e virar um miócito ou uma hemácia, né? A resposta é, as pessoas não sabem, mas o que elas acreditam é que existe uma programação misteriosa que já definiu isso, né? E será que algo parecido não acontece com a gente? A minha função está ligada com aquilo que eu naturalmente faço bem. E o que eu faço bem, né? Então, pensando nessas células, cada uma dessas células carregava em si já esse chamado. E tudo no seu tempo foi chegando ao seu propósito. Por isso, eu quero lhe dizer isso, que mesmo que você ainda não compreende claramente o seu propósito, você virá a saber. Tenha um pouco de paciência. Você precisa se conhecer e conhecer o seu Criador.
Deus deu a cada criatura feita por Ele uma área especial de habilidade para cumprir o seu propósito. Por exemplo, alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam, uns voam, e cada um tem seu papel específico a desempenhar na natureza, baseado na maneira como eles foram formados por Deus. Isso é verdade tanto para você como qualquer outra criatura. Você foi projetado de maneira singular, né? Conectado e formado por Deus para fazer certas coisas. Você não é produto de uma linha de montagem feita em larga escala e sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, singular, produzida sob encomenda. Você pode até sentir assim, puxa, por que eu sou diferente dos outros? Né? Muitos adolescentes falam assim, porque existe uma certa necessidade de você se conformar com a sua turma, ser parecido com aquelas pessoas todas que você admira. Mas nós fomos criados de uma maneira singular, né? E na Bíblia diz que nós somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para realizar as boas obras, as quais ele definiu de antemão antes mesmo da gente nascer. Por isso, você precisa estar atento às batidas do coração de Deus, no seu coração. Comece a prestar atenção nos interesses especiais que você demonstra, né? Não despreze isso, né? Preste atenção no que você naturalmente se destaca, porque Deus, ele é tão extraordinariamente qualificado para colocar em ação qualquer coisa que ele tenha criado, né? Nossos potenciais e talentos são um forte indício do que Deus quer que você faça com a sua vida. São pistas para que você conheça essa vida abundante que Deus tem para a sua vida. E isso digo até mesmo para suas experiências dolorosas, como, por exemplo, de ter passado pelo divórcio dos seus pais, morte de alguém querida, né? Câncer, perda de emprego, distúrbios alimentares, doenças mentais ou físicas, alguma deficiência, histórico de abuso de álcool, de drogas, né? Tantas essas coisas acontecendo ao nosso redor, depressão, falência, aborto, né? Todas essas experiências nos colocam no mesmo patamar que toda a humanidade, ou seja, todos sofrem de alguma forma, de um jeito ou de outro. E as nossas experiências dolorosas podem se transformar em empatia para ajudar os outros. Eu mesma estou aqui porque eu experimentei na minha adolescência essa dor da qual estamos falando hoje, a depressão existencial. Talvez você hoje se sinta um inútil por não ter as qualidades que você deseja, ou por carregar alguma imperfeição dentro de si. Não é mesmo? Pois é, às vezes essas imperfeições não estão só no corpo, mas na alma, onde não é visível para os outros. E aí as pessoas não entendem, nossa, por que você está assim? Você tem tudo. As pessoas parecem não entenderem, mas muitas vezes nos sentimos envergonhados e até desejamos não ter existido e desejamos sumir. Por isso que é tão importante nós conhecermos o nosso propósito, porque é esse propósito que nos dá motivação e força para lutar e viver. Viktor Frankl, fundador da logoterapia e um dos representantes da psicologia existencialista, observa e postula que quando a pessoa perde o seu propósito, facilmente não vê mais a razão de existir. Por isso, pelo que você luta? Qual a razão da sua existência? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a diferença que minha vida vai fazer nesse mundo? Vale a pena lutar por alguma coisa? Bom, resumindo, né? A sua identidade tem a ver com como você pensa que você é. E eu quero dizer para você que você pode entender que você é uma criação de Deus, única e singular, que você sofre influência sim, mas você pode escolher entre as positivas ou negativas.
E o seu valor, se estiver no valor mercadológico, isso vai afetar no seu emocional. Por isso que você deve aprender a focar o seu valor no espiritual. E o seu propósito? Ouça com atenção o seu coração. Perceba essa sua singularidade e não menospreze as experiências pelas quais você passou ou está passando, né? Preste atenção nos seus interesses, suas habilidades e conhecimentos. E aí você vai achar uma vida que seja abundante quando você entrar nessa jornada rumo ao autoconhecimento com a ajuda do seu Criador. Porque a Bíblia diz: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E quem disse isso foi Jesus. Jesus quer que nós tenhamos uma vida abundante quando nós o tivermos dentro da nossa vida. Bom, eu quero compartilhar com vocês então essas 5 verdades hoje para você ajudar a identificar a sua identidade. Então, primeiro, você é único, não tem ninguém igual a você. Ainda que você tenha um irmão gêmeo univitelino, né? Você não é um erro, você foi criado com um propósito exclusivo. E não se atenha apenas na visão que os outros têm de você, e nem em seus próprios pensamentos, não, sentimentos machucados a partir disso, mas comece a focar em quem você é de verdade, na visão espiritual. Eu quero te dizer que se você não alicerçar a sua identidade existencial, as suas outras identidades também se tornarão bem frágeis. Sabe, você é uma obra de um grande arquiteto. Porque antes de projetar qualquer edifício, o arquiteto primeiro pergunta: qual será o propósito dele? A que servirá? Como será usado? A função pretendida determina a forma do prédio. Por isso, antes de Deus criar você, Ele já decidiu qual papel você desempenharia aqui na Terra. Você é o que é porque foi feito para uma tarefa específica aqui. E Deus nunca desperdiça nada. Ele te deu aptidões, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida para você ser único e para você fazer diferença na vida. Mas talvez hoje você se sinta assim: não sou nenhuma obra-prima. E talvez porque você tenha sentido que se quebrou por dentro em algum momento da sua vida. Mas a boa notícia que eu quero te dar hoje é que o nosso Criador é capaz de consertar qualquer coisa quebrada e endireitar o que se desviou. Você pode ter sido quebrado, mas podemos ser remendados. Deus, além de arquiteto, Ele também é artesão. Ele cria e recria, e nada é difícil demais para Deus. Aliás, na Bíblia, Deus nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Deus enviou o seu Espírito ao ungido, que é Jesus Cristo, para curar os quebrantados de coração. Hoje você sente que o seu coração está quebrantado? Jesus está pronto para te restaurar. Ele veio nos restaurar e nós podemos ser novas criaturas nas mãos dele. Bom, segundo, você precisa escolher bem as suas influências, né? Porque nem sempre as pessoas são boas referências e funcionam às vezes mais como um espelho distorcido do que um bom espelho. Por isso cabe a nós escolhermos acolher as opiniões de quem realmente nos ama e não necessariamente de quem amamos. E não deixarmos que qualquer um defina quem nós somos, né? Eu quero que você saiba que há uma realidade além das interpretações. E em vez de escolher espelhos distorcidos, escolha espelho que lhe revele a realidade, ainda que doa um pouco. E aí você sabe o que o seu Criador diz sobre você? Você já parou para ouvir? Ele diz assim: eu te formei, eu te criei, não tenha medo, porque eu te resgatei, eu te chamei pelo nome e você é meu. Isso está escrito na Bíblia em Isaías 41. E a Bíblia também diz lá em Romanos 3:23 que
todos pecaram. Sim, você e eu. Todos nós erramos, cometemos erros. E por isso, desconectados ficamos da fonte da vida, né? Que na Bíblia diz, nós perdemos a glória de Deus. E a Bíblia também diz que todo aquele que crerem nele, Deus deu-lhes o poder e o direito de serem feitos filhos de Deus. É por isso que nós somos preciosos para Ele, porque nós somos dele. Hoje eu te convido a focar os olhos naquilo que interessa, né? Naquilo que é verdade, né? E em Mateus 6:22 diz também que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se focarmos nas trevas, teremos trevas dentro de nós. E eu convido você hoje a olharmos para o alto, a olharmos para a luz, né? Bom, terceiro ponto é que o seu valor não pode estar baseado no valor mercadológico ou emocional, né? Porque quando nós focamos no que Deus pensa de nós, nós podemos ter a certeza de que nós somos preciosos para Ele, simplesmente por sermos dele. Você já foi ver bebê no berçário, né? Meu marido brinca, né, que na verdade todo bebê tem cara de joelho. É maldade, né? Na verdade é assim, eles nascem todos amassadinhos, né? Mas o nenê da pessoa que teve o nenê é o nenê mais lindo do mundo. E foi tão engraçado que quando nasceu o nosso primeiro filho, o meu marido também achou que era o bebê mais lindo do mundo. É porque era dele, né? É assim que nós somos para Deus. Nós somos muito amados, queridos, porque nós somos dele, né? E quando a gente entende o quanto nós somos preciosos para Deus, essa é a raiz que nutre a nossa verdadeira identidade. Se você não foca nisso, a sua identidade estará sempre abalada e distorcida. Bom, quando você entende que você tem um grande valor, porque você foi imensamente amado pelo seu Criador. E Deus prova do seu amor para conosco quando Ele sacrificou-se lá na cruz para pagar pelos nossos pecados, para nos resgatar das trevas. Todo amor custa caro, mas não tem como comprar esse amor, só se pode receber e aceitar humildemente e retribuir com amor. E esse versículo nos comprova isso. Ele diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, nós somos inestimáveis para Deus. Ele nos resgatou de uma vida sem sentido e propósito para uma vida cheia de amor e significado. Essa é a vida abundante do qual falou Jesus, que é dado a todos os que crerem nele como seu Salvador e Senhor. Essa vida abundante é uma jornada acompanhada por um amor sem fim e um amor cheio de significado. E quando a gente escolhe viver a vida do jeito que Deus projetou, nós também sentimos muita alegria. Assim como quando os pássaros voam ou cantam, todos nós nos alegramos, não é mesmo? E quando você percebe, quando as pessoas se amam, quando elas são generosas uns com os outros, quando elas se ajudam, quando elas são unidas, isso não traz uma plenitude de alegria? Isso faz parte da vida abundante. Quando a gente vive o propósito que Deus tem para nós, a gente não fica mais correndo de cá para lá, sem rumo, a esmo, perdido sem direção. Talvez nos últimos tempos você tenha se sentido como uma pessoa no deserto, perdido, sedento e sem direção. Ou num labirinto onde não se encontra a saída. Se você estiver assim, olhe para Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos conduz a um caminho com sentido,
que nos leva a cumprir a vontade de Deus. E isso traz uma alegria existencial na nossa vida. Por isso, esse texto que fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, significa que a corrida da vida não é que ficou fácil, não é que ficou sem desafios. Não, a corrida é dura às vezes. Mas quando a gente tem um alvo, nós temos um sentido, né, para a nossa vocação, e isso faz toda a diferença. Assim como um maratonista, ele sofre com cansaço enquanto ele está na maratona correndo, mas ele persevera porque ele tem um caminho a percorrer e uma linha de chegada para alcançar. Bom, e no quinto, eu quero falar especialmente com você que hoje talvez esteja sofrendo com depressão já há algum tempo. Eu quero que você saiba que a depressão não precisa ser a sua identidade. Não pense que nunca vai sair dessa. Há esperança, há tratamento, há cura sim, acredite. A vida abundante que Deus prometeu é para mim e para você. O fato de sabermos que às vezes a gente carrega alguma tendência ou que a gente possui algumas fraquezas físicas ou emocionais, isso pode nos levar a compreender melhor nossos limites e nos fazer cuidar mais e trabalhar nessas áreas frágeis da nossa vida para a gente fortificá-las, né? Talvez você sinta essa ansiedade corroendo a sua alma como um ácido, o desânimo tomando conta do seu ser e você só quer ficar na sua cama, dormindo ou jogando games, assistindo TV, para ver se isso passa, né? Todas essas coisas que você está sentindo são sintomas desse estado depressivo, né? Essa ansiedade, né? E se você tem se sentido assim, eu quero convidar você para uma jornada para sair dessa depressão, né? E talvez você sinta que esteja sem forças para fazer isso sozinho, né? E é por isso que nós estamos aqui, né? Bom, hoje eu vou dar algumas dicas, mas existem grupos de pessoas que estão dispostas para fazer isso juntamente com você. E você não está sozinho. A sua carga é pesada, mas graças a Deus nós temos pessoas que estão disponíveis a andar conosco, como o Sam dessa história do Senhor dos Anéis. O Sam era o amigo do Frodo, que esteve sempre com ele e que estava sempre pronto a ajudá-lo. Nós, quando recebemos Cristo em nossa vida, nós recebemos também um amigo, o Espírito Santo, para nos carregar, para nos consolar, para nos fortalecer. Mas além disso, Deus também nos deu pessoas de carne e osso para estarem conosco nos momentos de dificuldade. Há momentos, assim como Frodo, né, que se sentiu morto por dentro quando ele foi picado por aquela super aranha. Às vezes a gente também sente assim, como se fossem mortos por dentro. Mas nessas horas, lembre-se que você tem amigos que podem te apoiar, né? Por isso, não se afastem dos seus amigos, dos seus verdadeiros amigos, porque eles se importam contigo. E talvez um desses amigos tenha convidado você para vir ouvir essa live de hoje à noite, né? Bom, quero dizer para você também que estar depressivo não significa que você é depressivo, né? Porque estar e ser são verbos diferentes. A gente pode estar depressivo e tratar do problema que tem nos afligido, assim como uma pessoa fraturada. É preciso ter paciência para a restauração, né? Então, às vezes a pessoa fica imobilizada para o osso se juntar. E às vezes o nosso coração está quebrado e a gente precisa aprender a tirar esses cacos ou mentiras que estão enraizadas em nosso coração primeiro, para depois a gente aceitar o que nós realmente somos. E quando nós estamos em Cristo, a sua luz resplandece e dissipa as trevas que havia em nós. Por isso, quando a identidade da pessoa está nebulosa ou confusa, os seus sentimentos por si mesmos
Pode ser de rejeição, desprezo, vergonha, inadequação, indignação, desânimo ou desmotivação. Você percebe que todas essas coisas são, de novo, sintomas da depressão? Por isso, quando você carrega esses sentimentos ruins, eles começam a intoxicar você e essa carga negativa vai se estabelecendo em seu corpo, afetando em especial a sua mente e cérebro, podendo gerar assim uma doença física, né? Por isso, a saída da identidade nebulosa passa pelo processo da renovação da nossa mente, que é tirar fora, ou rejeitar esses pensamentos distorcidos e renovar a nossa mente com os pensamentos do alto, que são pensamentos verdadeiros, puros, amáveis, virtuosos, louváveis. E aí você vai perceber que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo em que nós precisamos ir fazendo escolhas na nossa vida. Escolher a quem ouvir, escolher aonde focar. E aí eu quero dizer por fim para você, escolha a vida. Drible as armadilhas das emoções que estão doentes dentro de você e dê pequenos passos de autocuidado para você conseguir sair desse labirinto obscuro que é a depressão. Esses pensamentos habituais são os pensamentos automáticos que a gente tem, né? E esses agem diretamente nos seus sentimentos. E se eles forem negativos, as suas emoções também vão ser negativas. Por isso, que tal começarmos a cultivar um pouco de gratidão nas nossas vidas? Gostaria de sugerir a você que escolha 3 motivos de gratidão a cada dia para você ser grato e meditar nessas coisas. Eu tenho certeza de que você vai se sentir melhor. E ao invés de dizer, puxa, ninguém me entende, ninguém se importa, lembre-se, você não está sozinho. Muitas pessoas estão passando por algo parecido com o que você está passando. E você terá ajuda para sair dessas. Eu creio que essa experiência pode te fazer uma pessoa melhor. Eu posso encontrar a melhor versão de mim mesma, junto com as pessoas que se importam. Sabe, em outubro eu treinei mais de 70 jovens dispostos a aprender sobre como apoiar um amigo depressivo. E talvez um deles tenha te convidado para ouvir isso hoje à noite. Assim como Jacques Cousteau, os braços quebrados o levaram a descobrir um mundo maravilhoso da vida marinha, que era justamente a sua verdadeira vocação. Talvez essa identidade quebrada que você tenha sentido seja o primeiro passo para reconstruir algo mais importante que fará diferença não só em sua vida, mas na vida de muitas pessoas que estão ao seu redor e quem sabe até as futuras gerações. Por isso, não deixe que a depressão faça parte da sua identidade. A depressão não precisa ser a sua identidade e você vai achar a sua verdadeira identidade ao reconectar-se com seu Criador, de onde você perceberá o seu valor intrínseco e também propósito em todas as coisas que lhe acontecem. Enfim, cuide de todas as áreas da sua vida, quer seja mental, físico ou espiritual, e viva essa vida abundante que Deus planejou para a sua vida. Gostaria então de terminar com esse versículo bíblico que está em 2 Coríntios 9:8, que diz: Deus é poderoso para tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, sejam abundantes em toda a boa obra. Será que eu posso fazer uma pequena oração e pedir para que Deus te abençoe e abençoe todos que estão passando por esses tempos difíceis? Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor que nos criou e sabe, nos conhece por dentro e nos fez com tanto carinho, por favor, mostre o caminho desta vida abundante a cada um que esteve assistindo a essa palestra.
Ó Deus, faz-nos compreender quem realmente somos e os teus planos maravilhosos para a nossa vida. Tira essa visão de trevas e traga a tua luz aos nossos corações. Enche-nos da tua graça, como o Senhor prometeu, e renove a nossa mente. Queremos experimentar a cada dia essa vida abundante que está em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por nos dar esse acesso. Em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigada pelo tempo que nós tivemos. A seguir, nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas, né? E enquanto a Karen compila as perguntas, gostaria de convidar vocês para esses encontros de bate-papo que eu mencionei, que vai acontecer no mês de novembro, né? Nesse bate-papo, nós teremos grupos pequenos virtuais em que vocês vão poder conhecer gente nova e poder conversar e ouvir, né, de outras pessoas a respeito desse tópico de identidade. Então serão só 4 sessões onde aprofundaremos esses 4 tópicos que pincelamos hoje. Quem eu sou, minhas influências, meu valor e meu propósito. Então, para vocês participarem desse bate-papo, vocês só precisam se inscrever no link ou nesse QR Code nessa tela ou no chat, né? Esse bate-papo é totalmente grátis, né? Então, por favor, não percam essa oportunidade. São só 4 sessões e temos vagas limitadas. Então, se vocês estiverem interessados, se inscrevam hoje ainda, se puder, tá bom? Bom, Karen, tem alguma pergunta no chat ou no WhatsApp? Sim, Lili, nós tivemos algumas perguntas aqui. Primeiramente, muito obrigada pela sua exposição, que trouxe verdades tão preciosas. E obrigada a vocês que mandaram perguntas aqui, tanto no WhatsApp quanto no chat. E a gente vai agora, eu vou ler algumas perguntas para a Lili responder. Então, Lili, a primeira pergunta que vem aqui. Tenho dias felizes e dias tristes. Como sei quando a depressão se tornou parte da minha identidade? É muito fácil a gente se identificar com as coisas que acontecem ou até mesmo um pensamento que a gente abriga. Por isso que é muito importante a gente não permitir, né, que identidades negativas ou errôneas se instalem na nossa vida. Então, se a gente percebe que a depressão está entrando e a gente está aceitando como fazendo parte da gente, a gente tem que parar, né, e avaliar, né? Eu sei que às vezes é difícil de fazer isso sozinho, por isso que a gente tem falado para vocês sobre a importância de vocês terem pessoas de confiança, para quem vocês podem compartilhar essas dores, né, e receber ajuda. Eu acho que quanto mais cedo a gente perceber que a gente precisa de ajuda, esse é o caminho para uma restauração da sua identidade e também da sua saúde, né? Então, acho que para qualquer tipo de doença, né, a prevenção é sempre o melhor caminho. Uhum. Muito legal. Aliás, uma das perguntas é essa: a depressão pode ser prevenida? Uma ótima pergunta, né? Como eu falei no começo da nossa palestra, existem vários tipos de depressão, né? Eu disse que algumas depressões são vindas de fatores endógenos. Nesse sentido, existem algumas tendências do corpo da gente ou da nossa genética que às vezes não é porque a gente quer ficar doente ou que a gente escolheu isso, né? Mas às vezes acontece num gatilho e uma doença aparece em nossas vidas. Nesse sentido, tem certas depressões que não são, assim, como se diz, preveníveis, né? Mas a maioria, como eu disse, a maior parte das depressões, né, eu diria 80% das depressões são muito bem, como que posso dizer, a gente pode muito bem sim prevenir. Tanto que o objetivo dessa live de hoje é para isso, para que vocês possam prevenir esse tipo de depressão
que aparece muito na adolescência, na juventude, né? E se a gente souber estabelecer melhor a nossa identidade naquilo que é inabalável, né, na nossa identidade espiritual, então nós poderemos ter maior resistência para lidar com essas influências, né, que todos nós sofremos. Então, assim como tem tipo de depressão, lá no começo da live também falei das 5 raízes, né? Então, existem outras depressões que vêm por conta de falta de cuidado, do estresse, da nossa vida física, né? Então, nesse sentido também, se a gente procurar ter alimentação melhor, né? Ter uma vida de exercício moderados, né? E quando você também cuida das suas emoções, dos seus pensamentos, né? Tudo isso vai trabalhando numa resiliência maior, né? E você aprendendo a lidar com as dificuldades da vida faz com que você também possa estar mais preparado, né, para enfrentar essa depressão, né? Mas existem certas coisas que nos pegam de surpresa que realmente nos abala, né? Nesse sentido, eu não sei quanto dá para prevenir, mas é importante a gente saber que quando ela vier, nós também podemos receber ajuda. Muito legal, Lili. Tem uma pergunta aqui que é da Adriana Kelly e eu vou juntá-la com uma outra pergunta que acho que pode ter uma relação, tá? A primeira pergunta da Adriana é assim: como identificarmos se estamos entrando em uma depressão ou não? Quais são os sintomas de uma possível depressão? E aí a outra pergunta que eu queria, já acho que dá pra gente linkar, é como detectar esses sinais de depressão na adolescência? Então é diferente, mas acho que dá pra você tentar responder mais ou menos junto. Obrigada pela pergunta. Acho que é muito importante a gente aprender a detectar. No começo da live eu deixei uma lista de sintomas físicos e sintomas emocionais, né? E se você puder dar uma revisada lá tem várias características, né? Então, resumidamente, quando você fica muito desmotivado, quando você fica sem energia, quando você não consegue se concentrar, isso realmente abala a sua vida de um jeito que você não consegue levar adiante, né? Isso é algo preocupante, né? Então, quando você sente que você está começando a travar, sabe? Que a sua mente começa a ficar assim, meio embotado, né? As suas emoções também, você perde as motivações, a esperança, né? Você percebe muitos sentimentos tóxicos, pensamentos estranhos, né? Então, esse é o momento de você pedir ajuda, né? Ou as pessoas que estão ao seu redor precisam também estar atentos. Eu fico abismada assim de às vezes ver, né, que existem familiares ou pais que deixam às vezes o adolescente ficar dias trancado no quarto, né, e aí não come direito, ou às vezes come na hora que quer só e dorme não sabe quando, como dorme. Então, muitas vezes, quando a pessoa troca o dia pela noite, né, e fica muito prostrado, ou começa a querer faltar na escola, sabe, querer fugir dos compromissos, não quer participar das coisas. Então, todas essas coisas são sinais preocupantes em que a gente tem que começar a se aproximar mais. Eu sei que quando essa pessoa está depressiva, ela tende a ser meio arisca, meio às vezes rude e às vezes não quer sua ajuda, né? E isso afasta as pessoas, né? Mas é justamente esse momento que a gente precisa insistir em se aproximar, né? Por isso que a gente que quer tentar ajudar esses amigos, né, ou filhos depressivos, a gente precisa buscar uma sensibilidade e uma sabedoria do alto, né? Para que a gente possa ter paciência, né, e também jeito para se aproximar e mostrar o quanto a gente se importa, né, porque esse é o momento que ele mais precisa de você, né, e
E é importante a gente também orar por eles, né? Eu vi uma pergunta aqui, né? Como que a gente pode ajudar alguém que às vezes não quer ajuda? Isso são casos muito comuns, né? Porque quando a pessoa entra naquele looping emocional, né? De sentir um lixo, de sentir mal, de não querer ver as pessoas, né? Ele entrou num labirinto, né? Escuro. E às vezes não tem nada que tire ele de lá, a não ser uma mão poderosa do alto, né? Que é o que a gente pode pedir ajuda através da oração. E na Bíblia diz que a oração de um justo é muito poderosa. E eu acredito nisso, né? Muitas vezes eu me sinto também de mãos amarradas, eu não sei como ajudar, né? Uma amiga, um amigo. E aí o que eu posso fazer é buscar a ajuda de quem pode ajudar, né? E aí eu oro por essas pessoas. E às vezes eu vejo Deus agindo de uma forma muito surpreendente, né? Legal, Lili, muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Parabéns pela apresentação. Gostaria de perguntar quando estamos próximos de perder o controle, por exemplo, em momentos de muita raiva. Que medidas tomar, uma vez que é difícil manter a racionalidade? Obrigada pela atenção. E obrigada pela pergunta, porque não é todo mundo que tem, né, coragem de falar, né, de perguntar sobre algo que nos incomoda, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de falar, né? Eu sei um pouco sobre isso porque eu já lutei muito sobre essa questão da ira. E eu sei que quando vem parece que vai explodir, né? E eu também já percebi na minha vida o quanto essas explosões trazem também destruição, né, nos nossos relacionamentos. Por isso que a gente precisa realmente pedir muita sabedoria a Deus, né, e realmente correr para o refúgio, correr para o bunker que fala, né? Sabe, aquele lugar onde você sente que vai estourar, né? É importante você correr para o seu quarto, né? Onde você pode chorar e se expor, falar com Deus, né? Se tem um amigo que não vai se escandalizar com você, esse é o Espírito Santo que está sempre com a gente, né? E se você prestar atenção, for ler alguns salmos, você vai ver o quanto Davi e vários salmistas, eles abriram, derramaram o coração e falaram coisas, né, politicamente não muito corretas, do tipo, nossa, eu tenho vontade de pegar os filhos deles, quebrar a cabeça deles na rocha, sabe, esse tipo de coisa. E Deus não os recriminou, sabe, por serem sinceros, por abrirem o coração para Ele. Então, gente, quando você está a ponto de estourar, né, ou você sente certas coisas que você não sabe para quem falar, né, eu digo que você pode falar com Deus, né? Entre no seu quarto, fala, chore e desembuche, né? Porque é muito importante você colocar para fora. Para algumas pessoas eu falo para elas escreverem também, né? Então, se vocês puderem escrever essas coisas que te angustiam, não só a ira, sabe? Existem outros sentimentos tóxicos, né? Então, por exemplo, ninguém fala que sente inveja, mas eu sei que inveja é uma emoção muito comum, né? Não só entre adolescentes, entre adultos também, né? Mas, não sei se você percebeu, na Bíblia, em Salmos, né, o Davi fala, nossa, eu tive inveja dos pecadores, né? Parece que tudo vai bem para eles e para mim que tento fazer tudo certo, né, não dá nada certo. Então, os Salmos é muito legal porque ele mostra a humanidade de todos nós, né, e a disposição de Deus de nos ouvir. E o legal é que quanto mais a gente fala com Deus, mais Ele nos aconselha, né? Na Bíblia diz que o Espírito Santo é o maravilhoso conselheiro, né? E quando a gente se conscientiza da sua presença em nossa vida e a gente se desembucha com Ele, a gente derrama o nosso coração para Ele, a gente vê que Ele também fala conosco, Ele nos faz lembrar de coisas importantes, Ele nos consola, Ele remenda o nosso coração,
né? Então, por isso nós podemos nos derramar diante de Deus em todas as nossas emoções. Tudo bem? Amém, Lili. E nesse sentido, tem uma pergunta aqui que fizeram, né? A depressão significa falta de Deus? Então, como eu falei na palestra, a depressão significa muitas coisas, né? E para cada um significa uma coisa diferente, né? Eu não gosto de rotular, sabe? Muita gente tem essas rotulações que para mim são muito cruéis, sabe? Porque existem muitas pessoas muito piedosas que sofrem com depressão também, né? Então, não necessariamente é a falta de Deus. Alguns tipos de depressão podem dizer algumas coisas. E no caso do que eu falei hoje sobre a depressão existencial, muitas vezes é fruto da gente não estar conectado com Deus, né? Por isso que é tão importante a gente se reconectar com Deus e receber dele, né, essa luz, essa nova identidade, né? Mas, voltando, a gente sabe que existem vários tipos e raízes de depressão e a gente precisa aprender a ouvir cada delas. Por isso, se você chegar a uma pessoa já com esse óculos, né, eu acredito que você não vai conseguir ajudar muito essa pessoa, né? É importante a gente chegar nas pessoas que sofrem com depressão com um coração aberto para conhecer e ajudar a própria pessoa a conhecer o que a sua depressão está querendo dizer, né? Quais são as suas dores, e a gente ouvir e ajudar a trazer isso à tona para ser curado. Tá bom? Uhum. Tem mais aqui uma pergunta, assim, a depressão pode se tornar um hábito? Quando uma pessoa deprimida chega ao ponto de cortar os pulsos, há ainda esperança de recuperar-se? E acho que dá para juntar com mais uma pergunta que recebemos, que é como vencer a depressão e a ansiedade? São várias perguntas, deixa eu me organizar aqui, né? Eu sempre digo que há muita esperança, né? Enquanto a gente sabe que Deus está sempre pronto a ajudar e que Ele é poderoso, né? E não há nenhum caso perdido para Ele, né? E essa esperança faz com que eu tenha esperança na vida das pessoas. Não importa se ela já se cortou, já se machucou, né? Como eu falei na palestra, muitas vezes a gente se sente quebrado e às vezes a gente está quebrado por dentro, né? Mas nosso Deus é um grande remendador, curador, restaurador, né? E por isso eu conto sempre com Ele, né? Em buscar ajudar alguma pessoa que se sente quebrado, né? Agora eu não sei se eu respondi outras perguntas, porque são várias, um conjunto de várias perguntas, né? São duas perguntas, como que faria, né, para vencer a depressão e a ansiedade nesse sentido? A gente primeiro precisa identificar quais são as raízes da depressão, né? Quando você detecta uma raiz principal, você pode começar por ela. Mas assim como a raiz das plantas, muitas vezes ela se emaranha, né? E você só vai ver isso quando você cava, quando você percebe isso, né? E por isso que o trabalho de aconselhamento, de você andar junto com o seu amigo que está com essa dificuldade, tem esse papel, né? Por isso que a restauração da depressão geralmente não é assim, sabe? A pessoa fez uma oração forte e a pessoa melhorou, né? Assim como a depressão levou um tempo para se instalar, né? Por isso que às vezes aquilo pode se tornar um hábito, sim, né? Assim como os nossos pensamentos podem virar um hábito. Mudar os pensamentos faz parte de um processo de restauração, renovação das forças. Por isso que a gente tem que caminhar com ela. É nesse sentido que eu estou muito animada com esse nosso projeto, porque eu sempre soube que uma palestra só, né, não vai causar
tanto efeito quanto gostaria, porque as mudanças ocorrem de uma maneira processual. Por isso que a gente precisa ter outros encontros, a gente precisa continuar acompanhando a pessoa, ajudando a descobrir essas raízes, né? E a colocar essas raízes à tona. Quando a gente descobre, então a gente pode oferecer, né, algumas mudanças que podem restaurar essa pessoa, né? Então, por exemplo, se a raiz da depressão dessa pessoa tem a ver com alguma doença, né? Então, alguns medicamentos, inclusive psicotrópicos, eles fazem muita diferença, né? E por que tem muitas pessoas que tomam medicamentos e não funcionam, né? Eu diria que parte deles é porque a raiz da depressão dessas pessoas não são desse tipo. E a gente precisa achar, né, quais são o tipo certo da depressão para a gente oferecer soluções corretas, né? E as soluções também nunca são automáticas, né? É claro, quando você tem um insight, você percebe, puxa, isso poderia melhorar, isso é o primeiro passo. Mas aí existem os outros passos, que é reaprender a pensar do modo certo, reaprender a viver do modo certo. Eu vou dar um exemplo. Quando você percebe que a sua vida é muito sedentária, né, isso influencia na sua depressão, poxa, tentar levar alguém a começar a fazer um exercício é tão difícil quanto, né, você tentar tirar a depressão da pessoa. Então você precisa encorajar, né, mostrar o quanto isso é importante, às vezes ir junto com ela para dar as caminhadas, né, e aí depois ir ajudando ela a ganhar novos hábitos na vida, né? E isso é algo que os amigos podem fazer, né? É claro, existem os terapeutas também, mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? E é nesse sentido que eu acredito muito, sabe? Que Deus nos deu o corpo de Cristo para que a gente possa ajudar um ao outro. Assim como as nossas células, né? O nosso corpo trabalha em conjunto para restaurar as partes quebradas, as partes doentes, as infecções que entram. Todos nós também que fazemos parte do corpo de Cristo, devemos nos preocupar com as pessoas que estão sofrendo, né? Não só de depressão, mas de qualquer outra coisa, né? Por exemplo, de uma perda, né? Que pode causar depressão também, né? Então, nós precisamos atuar, né? E essa atuação nem sempre é automática, por isso que a gente precisa ter paciência, né? Conosco e também com as pessoas que a gente tenta ajudar. Tá? Puxando um gancho disso que você estava falando agora, Lili, sobre a depressão na fase do luto, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso, como ajudar alguém que perdeu, né? Alguém que está sofrendo por ter perdido alguém querido, que está passando por essa questão do luto. Sim. Então, quando a pessoa perde alguém muito querido, muito essencial na vida dela, né? Isso causa uma dor existencial também, né? E esse tipo de dor às vezes leva tempo para se curar, né? Por isso, não espere, por exemplo, que uma pessoa que perdeu um ente querido fique bem, né, de uma hora para outra. Se ele está muito bem, assim, você pode desconfiar um pouco que talvez esteja num processo de negação, né? Porque é dolorido você perder alguém querido na vida, né? E a melhor forma de ajudar essas pessoas que às vezes passam por essa depressão ou esse luto, né, é estar perto, é estar disponível a essas pessoas, né? Quantas vezes a gente fala, puxa, eu sinto muito, né, isso na primeira semana, nos primeiros dias, né? Mas essa dor persiste ainda por alguns meses, né? E é importante a gente que tem amigos que perderam pessoas queridas, né, da gente estar sempre de olho, a gente orar por essas pessoas, né, e de quando em quando, né, ligar para saber como que está,
né? Ouvir, porque essas pessoas também precisam falar, precisam compartilhar a sua dor, né? Eu acho que a melhor ajuda que a gente pode fazer nesses casos é a gente poder ser um bom ouvinte, um bom companheiro, né? E orar junto com essa pessoa, né? Mostrar que ela não está sozinha, né? Deus é especialista em remendar os corações, né? E Ele também usa as pessoas para remendar aquilo que se perdeu, que quebrou, né? Então a gente precisa fazer parte desse processo para que a pessoa possa ser restaurado, né? E Deus vai restaurar essas pessoas, né? E com a sua ajuda, talvez. Amém. E nos casos em que a pessoa não aceita, se a pessoa não aceita ajuda, seja profissional e não consegue se conectar com os irmãos, o que fazer quando ela se afasta e o quadro se agrava? Como ajudar? Eu respondi um pouco isso, né, no começo, porque eu olhei aqui essa pergunta e eu expliquei que isso é muito comum, né, que as pessoas quando estão depressivas, muitas vezes eles se apresentam arredias e elas não aceitam, né, mas dependendo da gravidade da situação, às vezes e se você faz parte da família, né, você tem uma responsabilidade de tirar essa pessoa desse estado autodestrutivo, né? Então, e esse momento de saber quando fazer isso não é fácil de se fazer. Por isso eu recomendo que você procure, né, o seu pastor, um conselheiro, né, converse sobre isso, porque a gente precisa saber com detalhes, né, em que situação que está e se essa pessoa está numa condição em que corre risco de vida, porque a pessoa vai se destruir, né? Então é importante ter uma intervenção mais pontual, né? Inclusive, em alguns casos eu recomendo uma internação, né? Assim como essa questão de drogas, né? Quando a pessoa chega num momento muito difícil, precisa ter uma intervenção, né? Então, não é uma questão fácil, né? Mas em todos esses momentos a gente precisa orar e pedir sabedoria e também receber conselhos práticos, né? Para como atuar isso. Sim, já indo para as últimas perguntas, como que a gente pode se conhecer melhor, saber sobre o seu propósito, e também acho que a gente pode responder um pouco a respeito dos bate-papos, né, Lili? Dos grupos. Pois é, né? Eu espero que você tenha ficado assim com vontade de saber mais, né? Porque nós planejamos esses grupos de bate-papo para justamente você poder, junto com outras pessoas, conversar sobre isso, falar das suas lutas, das suas dúvidas, né? E vai ser muito importante, você vai descobrir que você não é o único que tem esses problemas, né? E que talvez metade da população, né? Principalmente os jovens, né? Eles precisam conversar sobre isso, né? Então, eu convido você para participar desses próximos encontros, né, que vão ser conduzidos por esses 70 pessoas que foram treinadas aqui no Ministério Jovem Barnabé, né, para conduzir esses grupos de bate-papo. Vão ser 4 sessões, né, 4 encontros, cada dia vão tratar de um tema, né, e vai ser um momento muito especial, vocês vão ver, né? Espero que vocês não percam essa oportunidade, né? Vai ser uma coisa bem legal. Tá ótimo. Infelizmente, a gente tem ainda algumas outras perguntas, né, que são muito interessantes. Obrigada a todo mundo que mandou. A gente gostaria de ter mais tempo para responder, né? Mas a gente vai encerrando a live por aqui e vai deixando também espaço para a gente poder ter essas outras discussões nesses grupos de bate-papo, tá bom? Então eu agradeço a todo mundo que esteve aqui, que se inscreveu. A gente teve mais de 200 inscritos aqui na live, bateu quase 200 pessoas também e tivemos gente de vários lugares, de São Paulo, Sorocaba, São José dos Campos, Santo André, Mogi.
Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, Paraguai, Houston, Japão, Pequim, Perth, Austrália e nossa, ficamos muito surpresas com tanta participação de vocês. E, bom, a gente gostaria de lembrar que essa live vai ficar salva aqui neste mesmo link até terça-feira. Então vocês podem reassistir, podem enviar para amigos que podem se beneficiar de ouvir desse conteúdo. E também, se não for tempo suficiente, vocês podem entrar em contato pedindo para a gente um outro link que a gente possa compartilhar com vocês. Mas o que a gente gostaria mesmo de convidar vocês é de se inscreverem nesses grupos de bate-papo que vamos ter. Então a gente tem vagas limitadas, vamos estar colocando aqui um slide com o QR Code que vocês podem usar para entrar no link de inscrição. Ou então vocês podem entrar no site, tá? E se inscreverem lá. Escolham qual que é a melhor opção de horário para vocês. Se não tiver nenhuma opção, vocês também podem escrever e ver qual que é a faixa etária mais adequada. E acredito que vai ser um momento muito especial para essa discussão continuar, para a gente pensar sobre a nossa identidade, e vocês são os nossos convidados, tá bom? Então, um abraço a todos vocês, agradecemos a presença. E a gente vai mandar por e-mail também um formulário de feedback, se vocês puderem responder, para nos ajudar a sempre melhorar este evento, as nossas próximas lives e os próximos cursos, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada você também, Lili. Obrigada. Boa essa noite com você aqui. Obrigada, Karen. E acho que é isso. Você quer dar uma palavra final? Sim. Então, quero agradecer a sua presença. Espero que essa live tenha ajudado você de alguma forma. E lembrando que hoje nós falamos apenas de uma das raízes. Se Deus quiser, no ano que vem a gente vai tratar de outras 4 raízes da depressão, né? Então, se você gostou dessa live, vocês podem compartilhar com seus amigos ainda, né? Até terça-feira, porque talvez alguns deles se interessem também por participar, né? Desses grupos de bate-papo. Então, agradeço a sua presença e que Deus abençoe você, a sua noite, e que Deus fale profundamente no seu coração. E bom descanso. E obrigada, né, Karen e toda a equipe do Mais Barnabés, né? Agradeço a Deus por esse tempo que nós tivemos. Boa noite. Boa noite, pessoal.